Bom, então nós vamos iniciar esse segundo módulo. Esse segundo módulo ele vai retratar sobre os vírus. Então, no módulo anterior, nós vimos que temos uma biodiversidade e nós aprendemos sobre alguns processos racionais de classificação dessa biodiversidade. E ao longo dessa disciplina, nós vamos estudar as características gerais dos seres vivos. Então nós vamos começar pelos vírus, passar pelas bactérias, pelos protozoários, depois nós vamos estudar as algas e os vegetais. Bom, então, iniciando pelos vírus, essa temática ela vai ser subdividida em 3 segmentos. O primeiro segmento vai ser falado sobre a história de como os vírus foram descobertos e aí como foram descobertos também ou desenvolvidos processos de imunização, então a vacina, por exemplo. Nós vamos falar no segundo módulo das características gerais dos vírus e da caracterização estrutural dos vírus. E no último módulo nós vamos falar dos mecanismos de reprodução dos vírus e como eles são classificados. E como apêndice dos processos de imunização, a diferença entre soro e vacina. Então, iniciando, nós temos aqui um registro ilustrativo de uma doença muito frequente na Europa, no século XVIII, XIX, que é a raiva. Então, nós podemos perceber que as pessoas estão assustadas com esse cão, e a raiva, hoje nós entendemos que ela é transmitida por um vírus e ela tem como reservatório os morcegos, mas de alguma forma esse vírus estava sendo transmitido para lobos e para cachorros, e esses lobos atacavam os lavradores e os cachorros acabavam atacando aqueles cidadãos que moravam nos centros urbanos. Então nós estamos aqui diante de um evento muito recorrente na sociedade europeia, na sociedade asiática, enfim, que eram doenças que não tinham uma explicação aparente, porque essas doenças eram causadas por micro-organismos. Então, nós temos, com a descoberta do microscópio, a oportunidade de visualizar a existência de todo mundo que não fazia parte das nossas noções durante muito tempo. Então nós temos aqui agora a descoberta de determinados agentes causadores de doença, agentes patogênicos, que são microscópicos, ou seja, que são visualizados através do microscópio. E aí Robert Koch, ele em 1882, ele consegue identificar o agente causador da tuberculose. Então nós temos aqui o bacilo de Koch, ou a Mycobacterium tuberculose, que é o agente causador da tuberculose, uma doença que afeta os pulmões e leva a um quadro muito crônico de falta de ar, de dificuldade de respiração. E quando Robert Koch ele descobre que essa bactéria estava associada a essa doença, ele consegue estabelecer um postulado. E esse postulado, ele na verdade serve como uma estratégia sistematizada para se descobrir o agente causador das doenças quando eles são microscópicos. Então, o que a gente percebe? Ele entende o seguinte, que nós deveríamos, nas pústulas ou numa análise, numa necrópsia, tirar pedaços de tecidos daquele órgão responsável pela morte, ou daquelas pústulas, no caso, que apareciam na pele. Nós deveríamos ter essas amostras isoladas levadas ao microscópio para se identificar o micro-organismo causador. E aí, uma vez identificado microscopicamente esse organismo, nós deveríamos cultivar esse organismo no meio de cultura. Então, existe aí a possibilidade, já se conhecia nesse momento, a possibilidade de criar meios nutricionais de forma artificial, caldo de carne, meios ricos em glicoses, enfim. E uma vez submetidos esses micro-organismos a esses meios de cultura, eles conseguem sobreviver e se reproduzir. Então, qual a intuição nesse momento? A intuição é a gente ter altas concentrações desse micro-organismo, e o próximo passo desse postulado seria infectar um animal suscetível a essa doença com esse micro-organismo. E infectando esse animal, e ele
ele desenvolvendo a doença que inicialmente se supõe estar relacionada a esse micro-organismo, chegamos de fato à conclusão de que esse micro-organismo é o causador daquela doença. Então, essa forma sistematizada de estudar a relação entre o micro-organismo e a doença, ela foi estipulada por Robert Koch. Isso vai ser super importante mais à frente para os experimentos que temos que falar para o surgimento, para a descoberta dos vírus. Então nós temos aqui o microscópio, ele foi super importante para a descoberta desses micro-organismos e das relações desses micro-organismos com as doenças. E existe um fato interessante que é um cientista chamado Simon Wise, e esse cientista, ele percebe no hospital que ele estava dirigindo que havia alta mortalidade de gestantes que estavam em processo de parto. Então, praticamente se associava partos a hospitais com morte. E é interessante que no hospital, numa outra clínica onde as enfermeiras estudavam processos de partos, não havia tanta mortalidade assim. Então, o que há de diferente na clínica onde ele chefiava com essa outra clínica? Por que na outra clínica essas parturientes elas não morriam com alta frequência? E aí ele começa a elaborar diversas hipóteses e, acidentalmente, num determinado momento, ele entende que o corte do seu amigo por bisturi na mão levou a ele ter uma morte semelhante à morte dessas parturientes, e isso leva ele a intuir que existem partículas na mão que podem estar sendo transmitidas para as parturientes nesse processo do parto. E aí o que ele consegue correlacionar? Que aquele hospital é um hospital onde se analisavam os cadáveres. Então ali havia uma formação em medicina em que os médicos eles estudavam esses cadáveres e depois eles iam realizar procedimentos cirúrgicos, incluindo partos. E aí ele consegue intuir que pode ter uma relação entre o que ele chamou de partículas cadavéricas. Essas partículas cadavéricas poderiam estar no ar e sendo transmitidas diretamente para essas mulheres, ou essas partículas cadavéricas poderiam ser veiculadas através das mãos. E aí ele institui ali um procedimento de lavar as mãos. Ora, um procedimento muito trivial hoje em dia, e principalmente no procedimento cirúrgico. Então, quando ele institui esse procedimento no seu hospital, a mortalidade dessas parturientes, elas caem e vertiginosamente. Então ele consegue aí, estatisticamente, inclusive, correlacionar a causa-mortes, ou seja, atribuir um processo de higienização como causa-mortes de uma parturiente. E começa a se estabelecer aí uma racionalização em termos de higienização, certo? Então nós temos aqui essa ilustração demonstrando a lavagem das mãos, possivelmente para antes de procedimentos cirúrgicos. E aí, com o entendimento dessa questão dos micro-organismos como causadores da doença, e esses micro-organismos eles estão presentes no ambiente, podem estar presentes, por exemplo, na água. E a cólera, uma doença caracterizada por intensa diarreia, é transmitida através da água e é transmitida através de uma bactéria presente na água. E aí, Chamberlain, que é um químico, ele constrói um sistema de filtragem, onde nesse sistema de filtragem ficam retidas as bactérias. Então, veja aqui o acoplamento desse filtro a uma torneira, e essa água, quando sai desse filtro, ela sai isenta de bactérias. Ora, as bactérias, se nós correlacionarmos em termos de tamanho, elas são menores do que uma célula eucariótica, no caso aqui a hemácia, e os vírus são menores do que as bactérias. Essa informação é importante. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho esse sistema de filtragem e coloco aqui uma água contaminada por bactérias, quando eu semear essa água que foi tratada por esse filtro nesse meio de cultura, então esse meio de cultura é um meio de cultura sólido, existem substâncias gelificantes, ou seja, elas vão se solidificar, e aí você tem ali um concentrado de substâncias nutritivas, né, nesse gel. Então isso é possível construir um meio de cultura sólido. Então se eu pegar esse filtrado, né, e o que seria o filtrado? Seria a água que passou por esse filtro. Se eu pegar esse filtrado e colocar nesse meio de cultura,
eu entendo que as bactérias ficaram retidas e, portanto, não vou ter crescimento bacteriano. Ao contrário, se eu pegar uma água contaminada por bactérias e colocar no meio de cultura, eu vou ter a presença de colônias bacterianas, certo? Então, veja, existe aqui um sistema elegante onde eu pego a amostra e essa amostra ela passa por esse sistema de filtragem e, teoricamente, as bactérias elas não vão passar por esse sistema de filtragem. Mas no caso dos vírus, por eles serem menores, e hoje nós temos esse entendimento, eles vão passar por esse sistema de filtragem de Chamberlain. Bom, o Adolf Meyer, um cientista, ele estava analisando algumas doenças presentes, uma doença presente na planta do tabaco. Essa doença ela foi denominada de mosaico do tabaco. E essa é uma doença em que ele queria saber se ela era transmissível de uma planta para outra. Então o que ele faz? Ele pega folhas dessa planta doente, ele vai macerar essas folhas e o extrato dessas folhas ele passa por um filtro. Só que esse filtro não é o filtro de Chamberlain. E ele borrifa as plantas saudáveis com esse filtrado. E essas plantas saudáveis elas vão deter a doença desenvolvidas. Então percebam, ele entende que essa é uma doença transmissível e ele consegue demonstrar a transmissibilidade dessa doença de uma planta acometida para uma planta sadia. Hoje nós sabemos que essa doença é causada por um vírus, o vírus mosaico do tabaco, só que essa ilustração aqui ela vai ser obtida na década de 30 com microscopia eletrônica. Então nós estamos em 1876, não se sabe o agente causador dessa doença. Bom, Dmitri, na Rússia, ele consegue desenvolver um procedimento experimental semelhante ao de Adolf Meyer, ou seja, ele está analisando também essa doença mosaico do tabaco, só que ele passa pelo sistema de filtragem de Chamberlain. Então ele pega folhas doentes, macera essas folhas doentes, passa o sumo, o extrato dessas folhas pelo filtro de Chamberlain e vai borrifar. E aí o que ele percebe? Ele percebe que a planta ela fica doente. Ou seja, estou diante aqui de um procedimento que deveria reter as bactérias. Então, teoricamente, a transmissibilidade, se é causada por bactérias, ela não deveria ser efetivada, ela não deveria ocorrer. Mas Dmitri ele consegue perceber que ocorre. E aí ele vai tentar cultivar esse micro-organismo e ele não consegue ter sucesso no cultivo desse micro-organismo. Então, Dmitri, ele está demonstrando aqui que existe um fator causador dessa doença que é menor do que as bactérias e consegue efetivar a transmissão. Nesse instante aqui, essa doença parece não ser causada pela bactéria. E aí, será que ela seria causada pelas toxinas dessa bactéria? Será que ela seria causada por esporos dessa bactéria? Ou por bactérias menores que ainda não foram identificadas em nível de microscópio? O fato é que existe um agente causador menor do que as bactérias, porque consegue passar pelas malhas do filtro de Chamberlain, e esse fator ele consegue efetivar a transmissão da doença e não é cultivado nos meios de cultura. Martinus ele repete esse experimento de Dmitri, ele não sabe que Dmitri fez esse experimento, então ele faz de forma independente, só que no processo de experimentação estabelecido por Martinus, que utiliza o filtro de Chamberlain, ele dá passos adicionais. Então o que ele faz? Ele consegue novamente macerar, passar aquele sumo obtido através da maceração daquela planta infectada por um sistema de filtragem. Ele pega esse sistema de filtragem, submete a uma temperatura de 90 graus, e nessa temperatura de 90 graus, teoricamente, a bactéria não deveria sobreviver, ela morreria, e nem o fator causal. Então, ele percebe que isso acontece, esse fator causal ele não é mais eficaz no processo de transmissão, e se fosse um esporo, essa transmissão ela poderia se efetivar. Por quê? Vamos entender o que é um esporo. Existem algumas espécies bacterianas que em condições inóspitas de sobrevivência, ou seja, em condições de dificuldades em termos de sobrevivência, por exemplo, falta d'água, elas conseguem sintetizar uma casca e elas conseguem sobreviver dentro dessa casca. Ou seja,
ela ainda reduz o seu metabolismo. Então ela cria uma condição ali onde ela reduz o metabolismo e cria um sistema de proteção ao redor para não perder água para o ambiente. E essa forma é uma forma esporulada, ou seja, eu posso ter esporos bacterianos. Só que os esporos bacterianos eles são resistentes a alta temperatura. Então essa temperatura de 90 graus aqui, ela não é capaz de matar esses esporos. E esses esporos eles poderiam sobreviver e transmitir a doença. Só que Martino avança ainda, ele faz uma diluição seriada daquele filtrado. Então imagine você, se eu pego o filtrado e pego lá o filtrado e coloco lá 10 ml de filtrado e 90 ml de água e eu sei a quantidade dos agentes que estão ali. Vamos supor que sejam 100 unidades. Se eu pegar 10 ml e colocar no outro frasco que tem 90 ml de água e vou diluir, na verdade, o que está acontecendo ali? Eu fiz uma diluição no fator de 10 vezes. Então aqui no primeiro frasco tinha 100 unidades. Quando eu passo para o segundo frasco, eu tenho 10 unidades. Se eu passar para um terceiro frasco, eu tenho 1 unidade. Então, na verdade, essa diluição seriada ela acaba reduzindo a concentração ou do agente patogênico ou da toxina, porque se desconfiava que poderia ser uma toxina produzida pela bactéria. Mas veja bem, se eu tenho concentrações tão reduzidas, quando eu expor a planta a essa concentração reduzida de uma toxina, isso é incapaz de fazer com que essa planta venha desenvolver os sintomas da doença, porque a concentração da toxina é muito reduzida. Só que esses concentrados altamente reduzidos, eles eram capazes de fazer com que essa planta desenvolvesse essa doença. Ou seja, então, Martinus ele consegue agora descartar essa hipótese de que o fator causal responsável pelo desenvolvimento da doença seja uma toxina. Então voltamos à hipótese de que seja um micro-organismo, ou seja, um ser vivo, que é capaz de se reproduzir, mas não é capaz de se reproduzir sozinho. Ele se reproduz em células. Martinus, por esses achados, ou por demonstrar experimentalmente esses achados, ele é considerado o pai da virologia. E a falha de Dmitri foi não colocar esses micro-organismos sendo cultivados copresencialmente com células, certo? Ele falhou na tentativa de reproduzir esses vírus. Mais à frente, Pasteur ele dá um passo à frente no processo de imunização. Então, Pasteur ele vai estudar. Eu aconselho vocês a procurarem bibliografias sobre a vida de Pasteur. Por quê? Pasteur ele é muito atuante, ele tem como propósito de vida aplicar os conhecimentos científicos à resolução de problemas na sociedade. Com isso ele penetra em vários problemas da sua época e consegue resolver muitos problemas. Por exemplo, ele consegue entender que o processo lá de fermentação do vinho a vinagre pode ser interrompido. Então, hoje nós temos aí um processo de industrialização do vinho e a não transformação desse vinho por esse período de incubação a vinagre, graças a Pasteur. Pasteur ele se intromete, por exemplo, no caso aqui, no estudo de uma forma de cólera aviária. Então, a cólera aviária ela é transmitida ou ela é desenvolvida por essa bactéria e no processo de estudo da virulência dessas bactérias e como ocorre essa doença, o desenvolvimento dessa doença nas aves, um assessor de Pasteur esquece o meio de cultura e entra de férias. E aí, quando eles voltam de férias, esse meio de cultura, ele naturalmente, ele foi envelhecido. E aí Pasteur tem a intuição de aplicar amostras dessa bactéria nessas aves. E quando ele aplica, essas aves elas não morrem. E aí o que ele faz? Ele agora parte para um outro procedimento, um outro passo, que seria a aplicação de formas virulentas dessas bactérias nessas galinhas que tiveram a exposição prévia àquelas formas envelhecidas dessas bactérias. E aí essas galinhas elas não morrem. E aí o próximo passo é incubar em galinhas que não foram previamente expostas às formas envelhecidas das bactérias com formas virulentas, e aí você constata que elas morrem. Então,
que Pasteur ele está intuindo aqui no seu procedimento? Ele está intuindo que a exposição prévia de um determinado hospedeiro a uma forma do agente patogênico atenuada faz com que ele crie resistência a formas virulentas. Então, cria-se aqui um processo de vacinação. E aí, o próximo passo foi a aplicação desse conhecimento no desenvolvimento de uma vacina antirrábica. Então, voltando, a raiva é uma doença predominante e ela é uma doença assustadora pela forma como ela mata as suas vítimas. E aí você tem, por exemplo, lavradores com medo de trabalhar ou sendo mordido por lobos, e você tem uma alta taxa de mortalidade ocorrendo através da disseminação da raiva, como alta taxa de mortalidade de outros micro-organismos. Bom, hoje que nós sabemos que o reservatório natural da raiva, do vírus da raiva, então nós temos aqui o vírus da raiva, são os morcegos. Os morcegos são os reservatórios naturais do vírus da raiva. E, eventualmente, esses morcegos, hematófagos, eles vão se alimentar do sangue do cavalo, se alimentar do sangue dos lobos. E aí esses animais eles acabam adquirindo esse vírus e manifestando a doença. E, eventualmente, o cachorro entra nessa cadeia de transmissão e o cachorro, por estar mais próximo do ser humano, ele acaba atacando os seres humanos. Então, Pasteur ele intui o seguinte: se existir uma forma de atenuar o vírus da raiva, consegue-se pegar esse vírus e inocular no hospedeiro, e o hospedeiro vai desenvolver um mecanismo de defesa, e quando ele for exposto à forma virulenta, ele não vai desenvolver a doença. Essa é a intuição. Então ele começa a pegar o vírus da raiva de um cão. Se sabe que esse vírus ele está presente no sistema nervoso central, então ele escolhe o bulbo. O bulbo é uma estrutura do sistema nervoso que está entre os hemisférios cerebrais e a medula espinhal. Ele consegue ali extrair amostras virais, amostras dos vírus da raiva, e ele vai injetar esse vírus em coelhos de forma seriada. E o que ele faz? Ele pega a amostra desse vírus e coloca no ambiente, e deixa no ambiente por longos dias. Então perceba o seguinte: se ele fizer o seguinte procedimento, ele consegue deixar esse vírus durante 20 dias no ambiente, pega e aí ele mistura com agentes, por exemplo, potássio. Ele pega esse vírus e inocula no coelho, e aí ele percebe que esse vírus não desenvolve a doença. Ou seja, ele conseguiu uma forma atenuada do vírus que ficou ali exposto 20 dias, 40 dias, enfim. Tudo é empírico, tudo está sendo experimental. Então ele pode ter deixado ali 40 dias e foi diminuindo os dias. A intuição de Pasteur era descobrir qual tempo mínimo de exposição no ambiente esse vírus deveria estar para que ele fosse atenuado. Óbvio que ele não sabia que o agente causador era um vírus, era um micro-organismo. Então, qual o tempo mínimo que esse micro-organismo deveria estar exposto no ambiente para que ele fosse atenuado, para que ele perdesse o seu poder de virulência? E aí ele vai descobrir que o tempo mínimo seria de 15 dias. Ponto. Bom, então ele está lá aplicando nos seus coelhos, ele pega agora vírus exposto 15 dias, aplica no coelho, e pega vírus diretamente da saliva do cachorro e aplica no coelho. Esse coelho não desenvolve a doença. O próximo passo é o cão. Ele pega o cão saudável e aplica essa amostra do bulbo do coelho, essa forma que já foi atenuada. E ali o que acontece? O cão ele não desenvolve a doença, mas quando ele pega a amostra viral de um cão raivoso ou de um coelho que foi exposto à forma virulenta, assim que ela é extraída e aplica nesse cachorro, ele morre. Se ele não foi previamente inoculado com a forma atenuada desse micro-organismo por aquele processo que já foi falado. Bom, então ele descobre uma forma de vacinação, de proteger os cães dessa doença que é a raiva. Surge uma oportunidade de experimentar isso em humano. Então chega no laboratório de Pasteur uma criança, uma mãe leva essa criança é chamada de Joseph, e ela tem lá aproximadamente 16 ou 18 mordidas por um cão raivoso. E obviamente ele está condenado a morrer. E aí ela leva esse menino a Pasteur para que Pasteur
faça essa experimentação com esse menino. Pasteur tem um conselho, ele é resignado, ele não é impulsivo, ele faz ali um conselho entre outros dirigentes, pesquisadores, e eles resolvem exercer esse procedimento. Então o que Pasteur faz? Aplica nesse menino uma forma atenuada desse vírus de 15 dias de exposição ao ambiente. E aí, no outro dia, esse menino não desenvolve sintomas. Depois ele pega uma forma atenuada de 14 dias e aplica nesse menino, e ele não desenvolve a doença. Ele vai aplicando amostras de vírus cada vez menos atenuadas, porque cada vez menos exposta ao ambiente para atenuação, e ele vai percebendo que esse menino, ele não desenvolve a doença, até que chega um determinado momento que ele vai aplicar nesse menino a forma virulenta recém-extraída do bulbo de um coelho. E quando ele aplica nesse menino, esse menino não desenvolve a doença e nem a doença que ele deveria desenvolver através das mordidas dos cachorros. Então Pasteur ele consegue aqui desenvolver um processo de vacinação anti-raiva, antirrábica. Mas antes disso, há uns 100 anos atrás, nós temos aqui Edward Jenner. E Edward Jenner também desenvolve um processo de imunização, mesmo não reconhecendo que o vírus, como micro-organismo, era causador dessa doença. Mas ele percebe o seguinte, ele percebe que as ordenhadeiras de vaca, ou seja, aquelas senhoras que tiravam leite da vaca, elas ficavam com as mesmas feridas, com as mesmas pústulas que os gados tinham. E aí ele entende que essas pústulas eram semelhantes às pústulas presentes e decorrentes da varíola humana. Então aí pode ter aí 2 micro-organismos, um específico para o gado e um específico para o humano, mas ele percebe que aquelas ordenhadeiras expostas a esse micro-organismo, que é o causador da varíola bovina, vai desenvolver a varíola bovina, mas desenvolve uma forma atenuada da varíola humana ou nem chega a desenvolver os sintomas da varíola humana. Isso chama a atenção de Edward Jenner e ele está pronto para um procedimento experimental. Qual o procedimento experimental que ele fez? Ele vai pegar amostras. Então aqui, vamos rapidamente. Eu tenho hoje, através de microscopia eletrônica, nós temos aqui a amostra do vírus causador da varíola bovina, o cowpox, e nós temos aqui amostras do causador do vírus da varíola humana. Nós temos aqui pústulas da varíola bovina no gado, e nós temos aqui pústulas da varíola bovina em humanos. E nós temos aqui a varíola, pústulas da varíola humana nessa criança que não foi vacinada. Então essas 2 crianças foram submetidas a um ambiente que tinha o vírus da varíola humana, essa desenvolveu e essa não desenvolveu por estar vacinada. Mas voltando na questão do Edward Jenner, do desenvolvimento experimental de Edward Jenner, ele tira amostras, ou seja, pus das feridas de uma ordenhadeira, e ele, com bisturi, transmite esse pus a um menino. E aí esse menino ele vai ser exposto agora a esse micro-organismo que era responsável pelo desenvolvimento das pústulas em humanos, decorrentes do gado. E depois o que ele faz? Ele pega a pústula de um humano que tem a varíola humana, e transmite para esse menino pelo mesmo procedimento. Faz um corte e coloca ali, inocula amostras de pus da varíola humana. E esse menino não desenvolve a doença. Daí vem o procedimento, o nome do procedimento, vacinação, introduzir a vaca, o relativo da vaca. Bom, é óbvio que esse processo de imunização ele tem lá ensaios mais precários, chamados de variolização, e ele, por exemplo, aqui nós temos um procedimento na China, onde nós temos um tubo, os chineses que faziam esses procedimentos, eles ressecavam aquela pústula, então nós temos ali a suspensão em material seco desse vírus, e essa suspensão ela é transmitida através desse tubo para dentro do nariz daquele que se pretendia imunizar. Mas existem outros procedimentos que seriam simplesmente pegar pus da pústula daquele que tem a varíola humana e provocar a infecção naquele que não teve o contato com a varíola humana. Às vezes dava certo, às vezes matava, certo? Nós temos aqui uma ilustração
se vocês perceberem, parece que tem vacas saindo das pessoas. Era um processo de ridicularização ao procedimento de Edward Jenner, um processo negacionista da vacinação e que é persistente na nossa sociedade nos tempos atuais. Então veja, foram descobertos aqui dois processos de imunização. Um processo de imunização que desenvolvido por Pasteur, onde se tem uma atenuação da capacidade de virulência daquele micro-organismo, mesmo não sabendo que era o vírus, isso é importante ser falado. E aí esse vírus, esse micro-organismo, ele é exposto ao ar, ao oxigênio, por exemplo, ou ele é exposto a um determinado agente, como o potássio, e isso faz com que ele vá perdendo seu potencial de reprodução rápida, certo? Mas ele ainda assim consegue ser transmitido, ao hospedeiro que ele vai ser inoculado. Então a ideia é justamente essa, que ele perca o potencial de virulência, ou seja, de reprodução muito rápida e com isso a manifestação da doença. E nós temos um outro processo de imunização, que é do Edward Jenner, que ocorre pela perspicácia da existência de duas formas do agente causador dessa doença. Uma específica ao humano e uma específica ao gado. E aplicando os conhecimentos que nós tivemos no primeiro módulo de relações evolutivas, é fácil perceber que esses vírus eles estão evolutivamente muito próximos. Então, o material genético deles codifica proteínas, ou tem informações para gerarem proteínas, que estão presentes nas duas formas virais. E aí a exposição prévia a uma determinada espécie que não causa os danos que levam à morte, faz com que esse organismo que recebeu desenvolva estratégias, por exemplo, anticorpos, contra aquelas proteínas que vão estar presentes naquela forma mais virulenta e que tornam o ser humano suscetível à morte. Então veja que são duas formas de imunização que estão sendo desenvolvidas nesse momento, mesmo não se conhecendo que esses micro-organismos, chamados hoje de vírus, causam essas doenças. A humanidade, ao longo da história, passou por diversos ensaios de pandemia, certo? Ou diversos ensaios ou de pandemias. Então nós temos aqui pandemias em que os vírus foram responsáveis. Então chama a atenção para gripe espanhola, causada por um vírus. Nós podemos perceber que a gripe ela é recorrente na humanidade e ela ameaça constantemente uma pandemia na humanidade. E isso é muito fácil entender atualmente. O vírus da gripe ele possui material genético segmentado, ou seja, vários pedaços de material genético, e nós temos vírus específicos para porcos, vírus da gripe específico para aves aquáticas e vírus da gripe específicos para os humanos. O grande problema é que o porco é o reservatório comum dessas formas virais. Então, na célula do porco, o material genético dessas formas virais, eles se encontram nesse citoplasma e ali você pode ter, eventualmente, a formação de uma partícula viral que vai reunir diversas combinações de fragmentos virais típicos do vírus da gripe humana, do vírus da gripe da ave aquática e do vírus da gripe do porco. E essa nova forma recombinante, ela pode infectar o humano e trazer novas informações genéticas que não estamos acostumados. E com isso pode ser aí o surgimento de formas virulentas de vírus da gripe e pelas quais nós precisamos nos proteger. Então isso justifica a gripe espanhola H1N1, que ocorreu em 1918, sendo responsável por 50 milhões de mortes. Nós temos aqui outras formas de gripe, chamando a atenção para a mais recente, a H1N1. Com esse conhecimento e desenvolvimento da vacina, nós conseguimos aí ter uma baixa taxa de mortalidade. Nós chamamos a atenção para o HIV. O HIV é um vírus emergente na década de 80, ou seja, o que seria um vírus emergente? Seria um vírus que a gente não tem conhecimento e de repente eles se instalam, são transmitidos e manifestam uma doença, e essa doença muitas vezes leva à morte. Então, na década de 80, nós temos a disseminação do HIV no mundo, uma doença pandêmica, e com isso você tem aí a morte
pelo estabelecimento de uma doença que até então não se reconhecia. Hoje nós sabemos que o vírus HIV é transmitido pelo sangue, é transmitido pelo sêmen ou pelos mucos dos órgãos genitores, e aí nós temos formas de prevenção desse vírus, que seria uma vigilância no sentido de qualidade do sangue que vai ser transfundido ou vai ser doado, e também a questão da utilização de preservativos para evitar a transmissão através do sexo. Bom, mais à frente nós temos o coronavírus nos interessa por estarmos presentes numa pandemia, por estarmos vivenciando uma pandemia. O coronavírus ele tem ensaios, certo? Então ele é responsável por síndromes respiratórias agudas severas, dificuldade de respiração que levam um quadro inflamatório e culmina na morte. E aí você tem o Covid que foi prevalecente em 2002, 2013 na Ásia. Nós temos aqui uma forma de coronavírus que foi responsável pela síndrome respiratória aguda do Oriente Médio e possivelmente teve aí a transmissão com a participação de camelos. E por fim nós temos na atualidade o coronavírus que foi transmitido, que chegou no humano através de um mamífero pangolim, é o que se especula. Bom, mas como essas formas emergentes causadas por vírus alcançam os seres humanos? Então nós temos aqui nesse gráfico a presença de reservatórios naturais para determinados vírus. Então nós temos aqui o morcego sendo importante como reservatório natural para o coronavírus e para vírus Nipah e Hendra, que são formas virais que estão associadas também a síndromes respiratórias agudas, e no caso do Hendra, além disso, formas neurológicas, então altas inflamações do sistema nervoso central. E aí o que nós temos? Esses reservatórios naturais, eles têm o vírus, mas eles não desenvolvem a doença, são hospedeiros naturais. Eventualmente, eles podem transmitir para aqueles organismos que estão ao longo da cadeia trófica ao qual eles pertencem. Então, os morcegos podem transmitir vírus para os cavalos, para os porcos, para determinados mamíferos, como o bison, como o pangolim. E aí, nós entramos em contatos com esses organismos, por estarmos próximos a eles. Então, perceba, existe aqui uma cadeia de transmissão que vai do reservatório natural a organismos que estão cada vez mais próximos dos seres humanos. No caso aqui, por exemplo, do compartimento da gripe, nós temos aqui o reservatório natural como sendo as aves aquáticas. Especula-se que alguns vírus têm como reservatório natural, alguns vírus da gripe, a galinha, mas a galinha, eventualmente, ela tem os sintomas desenvolvidos e elas morrem. Então você tem aí grandes produções, grandes granjas, tendo as aves mortas por vírus da gripe. E aí essas aves estão mais próximas dos seres humanos, então elas acabam sendo um veiculador dessa doença, um transmissor dessa doença aos seres humanos. O fato é que as florestas, por exemplo, são grandes reservatórios de vírus que nunca entramos em contatos. E à medida que a gente vai invadindo as florestas, esses hospedeiros naturais eles vão sendo cada vez mais, tendo uma proximidade com os seres humanos e tornando esses humanos suscetíveis a formas patogênicas de organismo que não tínhamos contato. Então, por exemplo, um grande reservatório aí de micro-organismos potencialmente patogênicos seriam lá as geleiras dos polos da Terra. Então nós temos aí experimentos que demonstram que quando nós colocamos uma sonda, uma forma de tubo, e enfincamos lá naquele gelo e com grandes profundidades, quando vai se analisar os extratos dessas profundidades nesse gelo, existem ali formas virais que são capazes de serem reativadas. Então, o efeito estufa ele vai ter aí uma importância enorme no degelo das calotas polares e na disseminação de possíveis doenças que estão inativadas porque os seus micro-organismos estão ali congelados, certo? Bom, então nós terminamos esse breve comentário histórico e nós vamos partir agora para o segundo segmento desse estudo dos vírus, que seriam as características gerais dos vírus e a caracterização estrutural desses vírus, certo? Bom, então quando a gente analisa a estrutura dos vírus, nós podemos perceber
que são micro-organismos bastante simples. Na verdade, eles têm basicamente um material genético. Esse material genético é envolto por uma espécie de cápsula e com isso eles conseguem subsistir fora da célula. É dessa forma que eles subsistem fora da célula. Então existem várias teorias várias hipóteses sobre a origem dos vírus que nós vamos explicar mais à frente, mas o que nós podemos perceber? Bom, os vírus eles não conseguem se reproduzir fora das células. Se eles não conseguem se reproduzir, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, quando nós analisamos a estrutura viral, nós podemos perceber que eles perderam os elementos celulares. Então, os elementos celulares, por exemplo, a membrana plasmática, eles não têm a membrana plasmáticas. E no caso das eucarióticas, eles não apresentam organelas, não apresentam núcleo. Então, são micro-organismos que são bastante econômicos em termos de estrutura. O que se apercebe é que, quando analisamos a informação genética dos vírus, ali tem informações para gerar proteínas envolvidas na produção dessa cápsula que vai envolver o material genético. Nós temos proteínas para o reconhecimento da célula hospedeira e nós temos ali proteínas que podem auxiliar na replicação inicial desse material genético quando ele é internalizado na célula hospedeira. Ou seja, todo sistema bioquímico que envolve enzimas na produção de energia, produção entre aspas, ou seja, na extração da energia das moléculas orgânicas e utilização dessa energia, o armazenamento dessa energia nas moléculas de ATP, não estão presentes nos vírus. Então, os vírus não são metabolicamente ativos no sentido de produção de ATP e não são metabolicamente ativos, quando fora das células, na produção das proteínas desses sistemas bioquímicos necessários para a biossíntese proteica e para a geração de ATP, como já foi falado. Então, os vírus eles são acelulares, são organismos acelulares, são organismos desprovidos, portanto, dos elementos celulares, são organismos que dependem das células para se reproduzirem, porque autonomamente eles não conseguem se reproduzir, possuem um material genético, uma cápsula, predizendo que há uma alta economia em termos de organização estrutural desses vírus. E eles estão relacionados a algumas doenças, como a gente já viu, vírus da raiva, a raiva, o vírus da gripe, ao desenvolvimento da gripe, por aí vai. Bom, avançando, o que nós podemos perceber também? Nós podemos visualizar aqui um ciclo geral da reprodução desse vírus. Esse vírus é um vírus de DNA, então existem vírus que têm como material genético o RNA. Então, isso também é uma particularidade dos vírus, porque quando a gente analisa o material genético de todos os seres celulados ou celulares, eles apresentam como material genético DNA e não o RNA. Então, nós temos vírus que apresentam como material genético ou o RNA ou o DNA. Nós podemos ver aqui um ciclo viral de um vírus com DNA, certo? Então, percebam, nós temos aqui a estrutura desse vírus. Na superfície desse vírus, nós temos proteínas, que são proteínas de reconhecimento da célula hospedeira que ele vai infectar. Então, há um estágio de interação entre moléculas que estão na superfície da célula hospedeira e moléculas que estão na superfície dessas cápsulas dos vírus. E isso justifica essa interação específica dos vírus. Então, por exemplo, bacteriófagos eles só conseguem infectar bactérias. Existem vírus específicos de plantas, e mesmo assim nós temos o seguinte, que vírus são específicos a determinadas espécies de plantas. Existem vírus que são específicos a determinadas espécies de animais, outros animais não são suscetíveis a esses vírus. Uma das justificativas são essas moléculas de reconhecimento. O vírus eles precisam entrar numa célula específica, e para ele entrar nessa célula específica, ele tem esse mecanismo de reconhecimento que se dá através dessas proteínas que estão na superfície, tanto na cápsula do vírus, quanto presentes na superfície da membrana plasmática da célula que ele vai infectar. Uma vez que esse vírus entra, ele precisa inocular o material genético, ele pode entrar inteiro, a gente vai ver daqui a pouco isso, e esse material genético ele pode ter dois destinos. O primeiro destino seria intercalar no material genético da célula hospedeira, que é esse caso aqui,
Então, o material genético do vírus ele foi intercalado no material genético da célula hospedeira. À medida que essa célula se reproduz, esse material genético ele é reproduzido também. Todas as células filhas acabam tendo material genético viral. Mas outra forma seria rapidamente mobilizar o aparato bioquímico dessa célula. Então, esse material genético ele é lido, ele tem lá a produção de determinadas proteínas virais iniciais que destrói o material genético hospedeiro da célula, e agora o único material genético que tem nessa célula hospedeira é o material genético do próprio vírus. Ou seja, todo o maquinário está à mercê dessa informação genética. E aí o que acontece? As proteínas elas vão sendo produzidas, proteínas da estrutura da cápsula proteica, o material genético ele vai ser replicado, e agora vai ter uma etapa de montagem. Então eu tenho uma etapa de montagem, onde esse material genético ele é internalizado nessas cápsulas, e com isso você tem agora a emergência desses vírus e a saída desses vírus. Ou a multiplicação é tão intensa no interior da célula que essa célula acaba se rompendo, ela acaba se lisando, ela sofre um processo de lise. E novamente nós temos a partícula viral no ambiente, inerte, incapaz de se reproduzir, e essa partícula agora ela é chamada de vírion. Então isso aqui é uma demonstração do ciclo no seu aspecto geral. Bom, avançando, quais são as hipóteses para a origem dos vírus? Então, nós temos alguns conceitos. Esses conceitos consideram vírus, até então se consideravam os vírus como intermediário entre os seres brutos, ou seja, as rochas, os materiais inanimados e os seres vivos, mas atualmente nós temos aí o reconhecimento de um vírus como um processo, como um produto de um processo evolucionário. Então existem basicamente duas hipóteses gerais. A primeira hipótese gerais ela vai predizer o que os vírus surgiram primeiro, e a segunda hipótese ela vai predizer que as células surgiram primeiro. Então nós vamos dar aqui dois exemplos de como eles entendem isso. Vamos lá. Bom, quando nós estudamos a origem da vida, nós vamos entender que para o surgimento da vida houve a necessidade do surgimento prévio de dois elementos fundamentais. Primeiro, uma molécula com capacidade de autoduplicação, autorreplicação. Então, deveria ter surgido uma molécula que nela mesma tem a capacidade de se duplicar. Essas moléculas são os ácidos nucleicos, DNA e o RNA. Bom, inicialmente, o primeiro ácido nucleico que se especula que surgiu foram os RNAs. Os RNAs surgiram, e aí, com o surgimento do RNA, nós temos que há necessidade agora desse RNA ser compartimentalizado, porque essa molécula ela está no ambiente e ela está competindo com outras moléculas por unidades que são necessárias para que uma cópia daquele ácido nucleico ou daquele tipo de ácido nucleico seja fabricada. Então perceba o seguinte, surgiram formas de compartimentalização. Nós temos, por exemplo, envoltórios proteicos, e esses envoltórios proteicos eles podem ter internalizados esses fragmentos de ácido nucleico, mas nós temos atualmente que os envoltórios que estão na superfície das células são feitos de fosfolipídios. Então, em determinado momento, surgiram os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles, em meio aquoso, eles se organizam de forma concêntrica. Então, eles se organizam de forma concêntrica e formam um compartimento, ou seja, existe um espaço interno que vai ser delimitado por essa camada de fosfolipídio. E aí, o ácido nucleico ele é penetrado agora nessa estrutura que tem essa camada superficial de fosfolipídio. Mas percebam o seguinte, um outro evento que estava acontecendo paralelamente ao surgimento dos vírus foi o surgimento das células. Então essas células, novamente, você tem ali um material genético, esse material genético ele é envolto aí por uma camada de fosfolipídio, uma estrutura feita de fosfolipídio, que vai corresponder à membrana plasmática, e aí você tem agora o desenvolvimento de sistemas bioquímicos, ou seja, essa informação genética ela vai ficando cada vez mais complexada pela duplicação dela mesma e novas mutações, e isso gera proteínas que são capazes de estabelecer sistemas enzimáticos para degradar glicose, para nós termos
carbono dessa glicose para gerar ATP, enfim. Então essas células elas estão se complexando em termos bioquímicos e esses vírus eles estão coevoluindo dentro dessas células. E aí, esses vírus, eles não vão desenvolver esses complexos bioquímicos, mas eles vão ter na sua informação genética moléculas capazes de reconhecer essas células que eles estão infectando. Então, esses vírus, eles acabam saindo dessa célula e eles acabam, por sua vez, tendo aí o repertório mínimo para o reconhecimento dessa célula e voltar a infectar novos tipos de célula para a duplicação do seu material genético. Então nós temos aqui, os vírus vieram primeiro, depois surgiram as células e eles passaram a evoluírem de forma concomitante. Bom, o outro prediz que as células surgiram primeiro. Então, se as células surgiram primeiro, os vírus são resultados de fragmentos genéticos dessas células. Então vamos perceber o seguinte, como isso se dá? Bom, nós temos aqui a possibilidade de ter em algum momento um ser unicelular. Esse ser unicelular, ele infectava essas células e essas células, ele tinha determinadas células hospedeiras e ele se desenvolvia dentro dessas células hospedeiras. Com o tempo, esse ser unicelular foi perdendo informações genéticas responsáveis pela produção de proteínas envolvidas na geração de ATP, envolvida na geração de outras proteínas, e foi tendo ali apenas no material genético informações para gerar proteínas de reconhecimento de superfície celular, da superfície da célula que ele vai se hospedar, ter proteínas necessárias para a construção da sua cápsula, que vai proteger esse material genético quando esse vírus está fora da célula, e em alguns casos ter enzimas mínimas para iniciar a duplicação do material genético, porque a célula hospedeira não consegue trabalhar, por exemplo, com RNA. Bom, em termos de duplicar esse RNA. Bom, então perceba o seguinte, nessa hipótese, é uma hipótese de regressão, onde esse ser unicelular vai perdendo informações genéticas necessárias para a construção de elementos celulares, de sistemas bioquímicos, e vai tendo ali um mínimo repertório genético capaz de garantir a sua infecção e duplicação. Agora, a outra hipótese seria a hipótese de genes que escaparam. Então, novamente, a célula surgiu primeiro, e aí, em determinado momento, alguns genes, algumas informações genéticas do genoma, do DNA da célula hospedeira, por exemplo, eles foram extraídos, ou seja, ali aconteceu algum dano que eles saíram daquela informação total e esses elementos genéticos eles acabaram saindo da célula. Só que eles eventualmente conseguem entrar em outras células e se duplicar. Então essa é uma hipótese de escapes de elementos genéticos ou de informações genéticas. E isso tem um suporte numa situação nas plantas em que lá você verifica um elemento genético que salta de um cromossomo para outro cromossomo. São chamados de transposões. Eventualmente, esses transposões eles podem ter saído da célula, levado um pedaço da membrana e reinfectado outras plantas e sendo lá replicado e sendo pulando de cromossomo para outro cromossomo e até participado da evolução dessas plantas. Então percebam que, de forma geral, para a explicação da origem dos vírus, existem duas grandes hipóteses. A primeira hipótese, os vírus vieram primeiro, e na segunda hipótese, as células vieram primeiro, certo? Bom, então agora nós vamos passar para a caracterização estrutural dos vírus. Então essa imagem é uma imagem linda, ela demonstra que a superfície de um vírus, vamos dizer que esse aqui seja um vírus, a superfície de um vírus com uma proteína na sua superfície, que está interagindo com a proteína da superfície da célula hospedeira. Então veja que os vírus eles precisam reconhecer as células que eles vão infectar e esse reconhecimento se dá através de interação de proteínas que estão em ambas as superfícies, certo? Quando nós olhamos a estrutura viral, nós já falamos que é uma estrutura bastante simples, então os vírus, num construto de definição, eles podem ser entendidos como partículas genéticas infecciosas que perderam os elementos celulares e que não conseguem se reproduzir de forma autônoma, requerendo a sua internalização nas células. Portanto, eles são
parasitas intracelulares obrigatórios, certo? E que eles vão ter como material genético ou o DNA ou o RNA. Bom, então nós temos aqui exemplos de duas estruturas virais comuns, e aí a gente percebe algumas diferenças. Essa aqui, por exemplo, ela vai ter um envoltório proteico. Esse envoltório proteico ele é chamado de capsídeo, certo? Uma capa proteica. E essa capa proteica, no interior dela nós temos um ácido nucleico, que é o material genético responsável pela informação dos componentes que são responsáveis pela estruturação desse vírus e também pela capacidade de reprodução quando ele está no interior da célula. Bom, além disso, nós temos aqui uma matriz de proteína que está entre o ácido nucleico e a capa proteica, o capsídeo. Capsídeo é formado por elementos chamados de capsômeros. Bom, mas só que esse outro vírus aqui, além do capsídeo, ele tem um outro elemento envolvendo ele. Esse outro elemento envolvendo ele é um envelope, é uma estrutura constituída de fosfolipídio, e percebam que as moléculas de adesão desse vírus está justamente nesse envoltório lipídico. Esse envoltório lipídico é chamado de envelope. Então nós temos dois tipos de vírus quanto à sua estrutura, tendo como critério a presença ou não do envoltório. Os vírus envelopados e os vírus não envelopados ou vírus nus, certo? Bom, então, novamente, nós temos aqui os vírus. Esses vírus têm estruturas bastante... com uma arquitetura, eles têm uma arquitetura estrutural bastante econômica. Praticamente, eles estão uma cápsula com um ácido nucleico internalizado. E nesse caso aqui, nós temos que essa cápsula é chamada de capsídeo. Capsídeo sendo formado por capsômero e o ácido nucleico presente no seu interior. E esse outro vírus, além do capsídeo, há um envoltório adicional, que é o envelope, que nada mais é do que uma estrutura constituída por lipídios. E aí você tem a subdivisão desses vírus em vírus envelopados e vírus não envelopados. É interessante dizer que, nesse caso aqui, a combinação ou a região que tem a presença do capsídeo mais o material genético, ela vai ser chamada de núcleo capsídeo. Ponto. Bom, então aqui, novamente, vírus envelopados, vírus não envelopados. Nós temos como exemplo de vírus não envelopados o vírus do mosaico do tabaco, que a gente viu que acomete aquela doença que nas plantas do tabaco, onde as folhas elas vão sendo destruídas. Nós temos o HPV, que é o vírus responsável pelo câncer do colo do útero. Nós temos o vírus da hepatite A, responsável por uma inflamação no fígado, e aí constituindo assim a hepatite. Nós temos rotavírus, que são responsáveis por formas de diarreias que podem levar à morte, adenovírus, parvovírus, certo? E aqui mais à frente nós temos nós temos como exemplos de vírus envelopados o sarampo, o vírus da gripe, vírus da raiva, vírus da ebola, a hantavirose e a febre de Lassa. Mas como surgem esses envelopes? Esses envelopes eles surgem através de um mecanismo curioso. À medida que o vírus está saindo da célula, ele vai levando a membrana plasmática da célula hospedeira. Então, na verdade, o envelope ele é constituído da membrana plasmática da célula hospedeira. Agora, é óbvio que esse processo ele vai se executar garantindo que moléculas virais, principalmente envolvidas com reconhecimento da célula hospedeira, estejam incrustadas na membrana plasmática. Então, esse vírus, quando ele infecta a célula, ele tem lá a produção de proteínas, e dentre essas proteínas, tem as proteínas de reconhecimento da superfície celular das células hospedeiras. E essas proteínas elas vão agora migrando para a membrana plasmática daquela célula que está sendo infectada, e elas vão se ancorando nessa membrana. À medida que esse vírus vai saindo e leva essa membrana plasmática ela já está repleta, povoada de moléculas reconhecedoras da superfície de células que são infectadas por esse vírus, certo? E aí, pelo fato
desse envoltório chamado envelope ser constituído de lipídio, existem agentes que nós podemos ter que vão destruir esses vírus. Quais são esses agentes? Detergente ou sabão e álcool. E aí nós temos o álcool em gel fabricado atualmente. Essas substâncias elas vão dissolver esse envelope. E dissolvendo esse envelope, ela vai dissolver, vai destruir justamente a estrutura pela qual esses vírus requerem no processo de reconhecimento da célula que vai ser infectada. Então esses vírus eles vão ser incapazes de reconhecer as suas células hospedeiras e aí o processo de transmissibilidade ele não vai acontecer. Então uma forma simples de higienização e destruição desses vírus envelopados é lavar as mãos com água e sabão ou com álcool. E no caso, na atualidade, álcool em gel. E aí é interessante o seguinte, é por isso que nós recomendamos, ou é recomendado pelos cientistas, lavar as mãos na atualidade decorrente por causa do coronavírus. O coronavírus é um vírus envelopado, certo?